Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para mais uma lição, a lição 11, que tem como tema Coragem para vencer os leões. Está no livro de Daniel, capítulo 6. Estou feliz por mais uma lição que vai nos ensinar a sermos fiéis ao Senhor Jesus. Não esqueça, professor, da palavra do mestre. É para nós. E nos ensina e nos edifica quando lemos. Aprendemos muito com essa palavra do mestre. Receba as suas crianças alegre, com aquela paz no seu coração. Abrace suas crianças, dê a paz do Senhor, faça um ciclo e ore com eles para começar essa aula maravilhosa. Não esqueça da chamadinha, apresente o seu melhor que você puder, estude a lição, estude a palavra, leia o versículo da memoriação na Bíblia, que está no livro de Salmo 23, versículo 4, já nós iremos ler. O objetivo desta lição é que as crianças entendam que a obediência e a intimidade com Deus é mais importante do que tudo. E o ponto central, quando temos intimidade com Deus, temos coragem e livramento. Hoje nós iremos falar do país, antes de começarmos, de Turquia. Eu quero mostrar para vocês a mesquita de Kairouan, conhecida também como mesquita de Uqba. Olha só. Vamos deixar aqui abaixo da descrição para você, imprimir para você também apresentar às crianças. Bom, eu vou ler um pouco sobre essa mesquita. A mesquita de Kairouan, também conhecida como mesquita de Uqba, é uma das mais antigas e importantes mesquitas do mundo islâmico. Localizado na cidade de Kairouan, Tunísia. Foi fundada em 670 d.C. pelo árabe geral Uqba, durante a expansão islâmica no norte da África. A importância religiosa da história. Considerada um dos principais centros do Islã no Maghreb, e um dos modelos atual para mesquita posterior na região. Kairouan é vista como a quarta cidade mais sagrada do Islã, depois da Meca, Medina e Jerusalém. Era um centro de aprendizagem islâmico-teológico durante a Idade Média. A mesquita de Kairouan é o patrimônio mundial da Unesco desde 1988, reconhecida por sua importância na história da arquitetura islâmica e da expansão muçulmana na África. Vamos orar pela Tunísia, para que Deus venha salvar, curar, renovar, batizar todos que estão ali. Bom, professor, essa lição ela vai nos lembrar a lição passada, porque nós falamos a lição passada sobre os 3 jovens da fornalha ardente que vieram de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre Daniel, um jovem de oração. Ele veio junto com aqueles 3 jovens, né? Os 4 amigos. Só que essa história agora já é sobre a coragem para vencer leões. E o que é o leão nas nossas vidas? Lutas, problemas, dificuldade. E eu trouxe algumas coisas para apresentar para vocês também. Chamem as crianças e leiam com as crianças o livro de Daniel, capítulo 6, que é a história. Também tem na nossa lição. E também leia na Bíblia com eles. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 123, versículo 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É um salmo maravilhoso. E aqui nós vamos ver a vida de dedicação de um jovem que saiu da sua terra, da sua parentela, para ficar cuidando dos negócios do rei. Na lição, ela fala dessa forma, que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Quando Daniel chegou à Babilônia, também recebeu um nome de acordo com os costumes daquele lugar. O nome dele era Daniel, passou a ser chamado Beltesazar, mas jamais foi mudado o caráter daquele jovem. Pode ter mudado o nome, mas o caráter não. Aqui é uma lição para nós passarmos para nossas crianças. Você pode estar onde você estiver. O seu caráter continua sendo de uma criança que serve ao Senhor. Aonde a criança chegar, o caráter dela vai apresentar Cristo na sua vida, né? A gente tem que sair da aparência do mal, fugir da aparência do mal. E Daniel era tão sábio, até na alimentação ele teve a sabedoria, porque tinha muitas coisas na mesa. Muitas coisas ali na mesa. E aquelas coisas talvez fossem oferecidas a deuses, né? Mas Daniel não, ele resolveu comer totalmente coisas separadas junto com seus amigos. E ali já era obediência ao Senhor. Já pensou a gente colocar assim, perguntar para as crianças. Já pensou, criança, você fosse tirado da sua terra, mas quando você chegasse na onde você foi para ser instruído, para servir ali naquela casa, naquele palácio, seja onde for. A mesa ser cheia de chocolate, de guloseima, de tudo de coisas boas que você gosta, né? Panqueca, lasanha, tudo coisa boa. E você saber que você serve ao Senhor e você sabe que aquela comida não está de acordo com o que você vai comer. Aquela comida foi passada por algo estranho. E você vai agora se alimentar como? Como um verdadeiro cristão. Você agora vai ver como você vai se alimentar diante daquelas pessoas que estão ali. E que Deus vai lhe abençoar através da sua alimentação que você está comendo. E passaram a comer o quê? Legumes. Tomaram água, comeram legumes. Não tocaram em nada daquela mesa a não ser água e legumes. Olha só, que fidelidade daqueles jovens com Deus. E eles ficaram muito mais formosos do que os outros jovens. Até porque Daniel era de famílias nobres, né? Eles eram de família nobre. Nabucodonosor, ele não queria qualquer jovem, não. Ele queria um jovem culto, com cultura, que soubesse se expressar bem, que soubesse falar bem, né? Que fosse de boa aparência para poder servir no castelo. Daniel se destacou tanto que ele se tornou um homem poderoso ali dentro daquela corte, daquele palácio. Quando a Babilônia foi conquistada, Dario se tornou rei e Daniel foi levado a cargo de primeiro-ministro, supervisionando o trabalho de 40 dos 120 governadores da província. Quando eles observaram que Dario resolveu colocar Daniel como um dos grandes para observar, eles não gostaram, não. Eles não ficaram felizes em ver o que aconteceu. O cargo de presidente dos 3 principais oficiais do reino de Dario foi o cargo que Daniel recebeu do rei Dario e que ainda não existia. Olha só. Daniel foi um dos governantes mais respeitados no reino de Dario por sua sabedoria e inteligência. E Deus deu ainda a Daniel interpretar sonhos. Deu para Daniel interpretar sonhos. Olha que dom maravilhoso que ele recebeu do Senhor. E Daniel, ele mostrou uma habilidade tão notável como administrador que Dario planejou fazê-lo líder de 3 principais oficiais. E os outros 2 administradores, eles ficaram com ciúme e procuraram uma maneira de destruir Daniel. Eles disseram, como é que a gente vai fazer para destruir Daniel? Procurou fazer a maldade para que o rei Dario rebaixasse Daniel daquele cargo tão elevado que ele teve, que ele perdesse, porque o plano que eles arquitetaram foi tão maligno que era para tirar a vida de Daniel. Eles convenceram o rei Dario
emitiu um decreto proibindo oração a qualquer deus, a não ser a Dario. A oração tinha que ser voltada para o rei Dario. E o rei Dario, ele com o anel dele, eu fiz um anel aqui de papel, vocês podem fazer um anel da maneira que vocês quiserem. Eu coloquei uma folha assim e cortei o anel. Naquela época, o anel era uma coisa muito importante. Se ele selasse, ali estava o decreto. E foi o que aconteceu. E quando selou aquele papel, foi dado o decreto que não poderia ninguém fazer mais oração a outros deuses a não ser a Dario. Dario se envaideceu, né? Por ser um homem, ele não sabia que estava caído dentro de uma armadilha para poder matar Daniel. Durante um mês, aquela oração tinha que ser feita sem se prostrar a outros deuses, porque ele sabia que Daniel orava todos os dias. Orava ao Deus do céu. Então, quando observaram, eu fiz uns bonecos aqui, ó, de EVA. Um bonequinho de EVA. Você pode fazer assim, você pode fazer ele com a boquinha para baixo, tristinho, né? Esse daqui é para botar assim na mão. Aqui dentro da mão. Você pode pegar 3 crianças para fazer. Aqui, ó. Quando eles observaram que Daniel estava orando, eles vieram de mansinho, observaram. Daniel estava orando. E Daniel tinha levantado a mão para a banda de Jerusalém, começou a orar, a clamar. Daniel ficou pensativo, sim, mas ele tinha esse hábito de orar. E como ele tinha esse costume de orar, ele jamais poderia deixar de acreditar em Deus. E eles, quando viram, ele disse: agora nós pegamos ele. Porque tem pessoas assim, que só quer ver a queda do outro, como tem crianças assim também. Não é só adulto que é assim. Então, eles foram correndo pro rei Dario. Olha, rei, você não desse um decreto, até com anel, né, assinou, que não podia orar para outros deuses? Disse. Ah, pois Daniel tá lá orando, olha. Sempre tem gente mal, né? Gente fofoqueiro. Daniel tá lá orando, Daniel tá lá, clamando o Deus dele. E o rei, quando percebeu isso, se angustiou tanto, se angustiou por ver a maldade daqueles homens. Só que ele tinha dado o decreto. O rei não podia anular, invalidar o decreto, porque ele tinha selado com seu anel. Então o rei olhou para Daniel, tão angustiado, porque o castigo seria colocar Daniel na cova dos leões. Eu preparei para vocês um desenho de Daniel já também na cova dos leões. Mas não intimidou o Daniel, não. Daniel estava lá orando a Deus. Para mostrar para as crianças que a nossa fidelidade tem que ser independente de qualquer situação que nós estamos passando, que nós estivermos passando, qualquer situação que você estiver passando. Seja fiel. Porque se você for fiel a Deus, Ele vai lhe recompensar pela sua fidelidade e a confiança nele. E o rei Dario ficou tão desesperado. Dario ficou triste quando percebeu que tudo aquilo era uma conspiração contra o leal Daniel. Daniel era um homem íntegro, um homem fiel, um homem sincero. Dario ficou tão triste quando percebeu que tudo aquilo era uma conspiração, como aqui está escrito na lição, contra o leal Daniel. Mas Dario não podia fazer mais nada, porque a lei dos seus pais era irrevogável. Ou seja, não podia mais mudar ou deixar de ser cumprida. Ele já tinha selado com seu anel. Então não podia. E os invejosos disseram: nós conseguimos. Só que eles se enganaram. Porque quem tem um Deus e confia no Deus Todo-Poderoso, não teme a morte. Se tiver de ir, vai com ele. A minha carne pode tombar, mas o meu espírito vai brilhar lá na glória. Daniel tinha essa convicção, que ele poderia ser devorado pelos leões, mas a sua vida, a sua fidelidade, o seu respirar, onde
Esse que nós falamos, nosso fôlego de vida, né? A inspiração que nós temos, que o Senhor nos deu. A nossa alma iria para o céu. Então, nosso espírito, ele iria para o céu. Então, o que aconteceu? Daniel continuou firme. E quando os soldados jogaram Daniel, o rei Dário disse: Espero que o seu Deus, que você serve com tanta dedicação, o salve. A cova foi fechada e o rei voltou triste para o palácio. Ah, como o rei se angustiou, como o rei ficou desesperado, porque o rei amava muito a Daniel pela sua fidelidade, por ele ser obediente, por ele não ser falso nem fingido. E isso chamava a atenção do rei. E Daniel estava lá na cova, passeando para lá e para cá. Os leões estavam calados, até porque quem estava lá era o próprio Deus com Daniel. E os leões estavam tudo com boquinha fechada. Fiz esse daqui também para vocês mostrar para as crianças. E querendo também dar para as crianças também é bom. Aí aqui tem esse... onde você vai colocar a mão, esse lugar de você colocar suas mãos aqui e aqui, ó. De dois lados. É assim. Aí aqui você cola o papel em cima, embaixo, aí coloca aqui. E os leões permaneceram calados. Imagine vocês, leões, eles sentem fome e eles sentem o cheiro humano. A vontade do leão é devorar, mas esses obedeceram o dono dos leões, que é o Senhor. Mas quem estava lá era o Deus Todo-Poderoso, na cova dos leões, com Daniel. Daniel sabia quem servia. Daniel sabia que clamando ao Senhor, ele daria a resposta. E os leões permaneceram calados. Calado. E ficaram atentos. Por que os leões não comeram Daniel? Por que nós não estamos vendo zoada? Nem grito, nem nada. Porque Daniel poderia gritar da dor que ele ia sentir rasgando seus braços, suas pernas. Ele não. Nada disso aconteceu. Os leões obedeceram o comando do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Explica para as crianças que Deus estava ali e Deus está também com eles diante de qualquer dificuldade. Seja o leão que estivesse levantando a luta, a dificuldade, o Senhor está ali para dar a solução. Que eles não tenham medo. Deus é que vai à frente cuidando de tudo. E quando aqueles homens perceberam, Dario, desesperado, porque soube que nada aconteceu. Seu coração já aliviou. E o rei gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel se apresentou ao rei. Quando o rei percebeu que o Deus que é vivo livrou Daniel dos leões famintos, os leões estavam com fome. Porque para estar na cova, eles estavam preparando a presa a chegar. E a presa era Daniel. Mas quem ficou preso foi os leões, porque o Senhor estava no comando de todas as coisas. Mas quando o Senhor saiu do comando, quando o Senhor saiu do controle da situação, a situação já ficou toda destruída. Porque quem ia ser sacudido agora eram os homens que caluniaram a Daniel. E o interessante é que não foi só os homens. Foi ele e toda a sua família jogada nas covas dos leões. E quando caíram lá, os leões, ó, abriu a boca e devorou aqueles homens. Porque quem faz o mal sempre tem a recompensa. Como também quem faz o bem sempre tem a recompensa. Por isso, explica para as crianças que tudo que nós fizemos de bem, nós iremos receber de bem. Mas se nós fizermos o mal, nós também vamos receber o mal. E ali aqueles homens foram destruídos. Não existe o impossível para Deus. Mas existem coisas que é impossível para Deus. Vocês podem dizer, sabia, criança, que existem coisas que é impossível para Deus? E as crianças vão dizer, não, tia, nada é impossível para Deus. Olha só, criança, você vai dizer,
Não é impossível para Deus porque Deus não vê problema que ele não possa resolver, doença que ele não possa curar, pecador que ele não possa salvar e outro Deus para ocupar o seu lugar. Deus não vê o impossível. Aqui foi eu que fiz, tá certo? Eu fiz esse daqui, essa cruz, né? Aqui tá o papel, tirei xerox, vai ficar embaixo da descrição para vocês. Aqui foi Deus que me deu essa ideia. E essa cruz, aqui tá dizendo todas as coisas aqui, ó, que eu falei para vocês, tá certo? Aí você começa o quê? Você abaixa esse aqui, que esse aqui é dessa forma, você abaixa. Depois que você cortar, você já leva pronto para mostrar às crianças. Ó, tá vendo? Depois você diz sobre o impossível e vai abrindo aqui, aqui, esse daqui e por último, esse daqui, para Deus não ver o impossível. Tá? Vamos deixar na descrição do vídeo para vocês também. Agora, as lições que fica para as nossas vidas sobre Daniel. Manter a vida íntegra. Ser sincero, verdadeiro, falar a verdade. Não mentir, porque a mentira, ela afasta você de Deus. Pedir a Deus sempre sabedoria no que você vai falar, como você vai agir. Com o abrir e fechar da sua boca seja com sabedoria. Palavras que edifique, palavra que ajude, palavra que dê vida. Palavra que exorte com sabedoria também. Ficar firme em Deus e não se importar com o que vem, porque vai vir coisas para nos tirar o foco, vai vir coisa para nos distanciar de Deus, vai vir problemas para nos afastar da grandeza de Deus, para nos tirar a alegria de ser feliz, de servir ao Senhor com a nossa alegria, com a nossa emoção, com a paz dentro do coração. Vai vir coisas. Você vai ter que ficar esperto. Seguir os mandamentos de Deus era o que ele fazia, que nós possamos seguir os mandamentos do Senhor. Essas lições ficam para nós. Não buscar a Deus só nos momentos de emergência, mas em todo tempo buscar o Senhor, né? São coisas que a lição nos chama a atenção de sempre estarmos buscando ao Senhor. Essa lição ela nos ensina muita coisa importante. E o que me chama a atenção dessa lição é que chega no momento de despertar nossas vidas. Precisamos viver vidas de oração, de busca ao Senhor. A lição passada falava que os jovens estavam ali orando e o Senhor se apresentou, né? Na fornalha. Essa daqui foi na cova dos leões. Deus se apresentou sempre através da oração. A oração é o sucesso na vida do crente. A oração é a chave da vitória. Olha só, Dario ficou tão impressionado com o poder da fidelidade do Senhor que fez um novo decreto para que todos adorassem o Deus de Daniel. Daniel viveu grandes coisas e o seu testemunho de fidelidade e de coragem são um exemplo para todos nós nos dias de hoje. E que possamos viver uma vida de busca ao Senhor, de oração, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Que possamos estar pronto para aquele grande dia do arrebatamento e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que Deus abençoe a cada um de vocês, professores, e que dê uma boa aula debaixo da potente mão de Deus. E até a próxima aula.